se reúnem em reuniões onde não há manifestação do Espírito, onde a palavra de Deus não é pregada, somente querem fazer ações sociais, distribuir aí um monte de coisa, mas palavra de Deus que conserta o homem, não querem saber mais. Se nesta noite essa palavra ela não te agrada, eu quero vos dizer que quando eu dobrei os meus joelhos hoje, o Senhor disse para mim: vai e fala tudo o que eu tenho para dizer à igreja. Aleluia. E nós temos vivido nos tempos de hoje uma igreja muitas vezes está se tornando cada vez mais vazia. A mensagem de Deus está sendo deixada de lado. O poder do Espírito Santo não está sendo vivido na vida das pessoas, não está sendo dado liberdade. Estão entristecendo o Espírito Santo, estão contendo a graça de Deus. Nas nossas vidas estamos vivendo algo diferente. Não está passando de geração o que nós temos recebido de Deus. Crise geracional, aquilo que nós aprendemos quando aceitamos a Jesus. Todos os dias vinham para a casa de Deus, olhava a Bíblia 24 horas por dia, estava cheio do óleo de Deus. Começa a se esfriar na próxima geração. A Bíblia diz que em Juízes capítulo 2, quando Josué ele morre, e então quando Josué ele morre também aquela geração que estava no deserto junto com ele. Até a geração que viria sido prometida a terra. Aquela geração ela morre. Então diz o Senhor que o Senhor levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Nós enfrentamos os problemas de hoje porque é que nós enfrentamos esses problemas de distribuição de conhecimento da palavra de Deus. Qual é o problema que a igreja enfrenta? Qual é o problema que Israel enfrentou lá no deserto? O Israel enfrentou dois problemas. Foi com que a geração, talvez ela não pôde, ela não conseguiu transmitir a outra geração aquilo que Deus queria. E talvez então outro problema, a geração vindoura, a geração a terceira, ela não recepcionou adequadamente a palavra que foi ensinada. Então são dois problemas que nós enfrentamos na igreja nos dias de hoje, onde que a geração que ela para pregar não prega da maneira certa, e a geração que recebe não recebe da maneira que tem que Deus falar. Nós temos que estar de olho na palavra de Deus. Nós devemos atentar à palavra de Deus. Então o que acontece em Israel? Que não se passou a informação, cresceram no meio do povo. Deus condenou Israel a sufocar, a morrer lá no deserto por causa da rebeldia. Números capítulo 14 diz que fala sobre a murmuração. 4 pecados que Israel sofreu por causa da murmuração. Quando Israel, então, no capítulo 28, fala então da idolatria de Israel, da incredulidade de Israel. Números fala sobre incredulidade, e depois fala em Números também sobre glória a Deus. Imoralidade. O povo que recebeu de Deus tantas bênçãos foi chamado para visitar a terra prometida. Deus tinha para dar a eles o melhor desta terra. Aquilo que nós pregamos nos dias de hoje, Deus tem o maná da terra, Deus tem o melhor da terra, mas tem uma condição, meu calado amigo. Eu quero dizer para você que nesta noite, eu quero vos dizer nesta noite por esta palavra, quando o Espírito Santo veio a me falar que Deus tinha todas essas promessas para a sua igreja, para o seu povo, de um dia morar na Nova Canaã, de um dia morar com Cristo, mas o povo passa por incredulidade. Até isso Deus tolerou a incredulidade no povo. Idolatria. Quando chega lá,
seu irmão quiseram se levantar como profetas. E Deus não tinha negócio com eles. Deus tinha chamado a Moisés. Eles tinham deturpado, não estavam interpretando a palavra de Deus como devia. Não estavam entendendo aquilo que Deus estava falando com o seu povo. Então Deus disse: se por acaso viesse da mão de Moisés um profeta, eu falaria com ele face a face. E Deus tratou com Arão e a sua irmã. Mas o povo de Deus começou a viver a incredulidade no deserto. Foi que Deus começou a degradar-se. Só que Deus, a Bíblia diz que Deus olhou e Deus visitou o seu povo. Deus viu, Deus conheceu as suas obras. E levantava Datã e Coré, os filhos, 250 sacerdotes ali. E o Senhor levantou um fogo sobre ele, 15.000 pessoas carbonizadas pela ira de Deus. E Moisés se levantou diante do povo e começou a pedir a Deus, implorar para que Deus tivesse misericórdia. E Arão intercedia em favor do povo. Mas o povo vivia incredulidade, imoralidade, todas essas coisas. Mas uma coisa Deus não aceitou. Deus até tolerou o seu povo dessas coisas: incredulidade, imoralidade. Nós temos a graça de Deus sobre nós, nós temos muitas vezes o perdão de Deus, nós temos. Mas uma coisa Deus não aceitou. Quando eles viram a terra prometida, era só passar de Cades Barneia, era só passar por aquela região, passar pelo vale de Moabe e atravessar o rio Jordão e chegar na terra prometida. Mas Deus fez com que ele andasse prisioneiro, escravo naquele deserto, porque eles queriam se escravizar. Porque quando Deus mostrou a terra, ele disse, eles olharam para aquela terra, e eles olharam para aquela terra, e eles disse que eles seriam pisoteados pelos gigantes, que eles seriam engolidos por aquela terra. Deus aceita até imoralidade, quer dizer, Deus não aceita, Deus até tolerou. Mas uma mente escrava Deus não tolera. Uma mente escrava Deus não aceita. Uma mente que se submete ao pecado, se submete a este mundo de imoralidade, Deus não aceita. Não tem acesso a Canaã, não vai atravessar. Deus não vai permitir que o povo que se sinta incrédulo, escravizado. Cristo, ele nos chamou para nós não sermos escravos do pecado. Cristo, ele morreu naquela cruz para nos tirar da escravidão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que tem voltado? Há 7 anos atrás eu terminei o curso de teologia, o último que eu fiz. E nós fizemos uma estatística dos pastores de que nós estamos se levantando nessa geração. 63% não leram a Bíblia completamente. Eu, quando tinha 16 mil anos, meu pai disse: tu só vai se batizar quando tu lê a Bíblia por completo. 16 anos. Nós fizemos uma estatística na faculdade da Revidim. Nós fizemos uma estatística de que, se nós olhássemos para os pastores do passado, os crentes do passado, a média era de 50 vezes. Meu Deus, aleluia. 50 era a média de que liam a Bíblia, de que conheciam a Deus, de que não estavam escravizados pelo mundo, de que não estavam escravizados pelos seus próprios entendimentos. Deus nos chamou para ser livres. Deus nos chamou para nós governarmos nesse mundo, para dominarmos. Hoje a teologia, hoje o que nós estudamos pela manhã, foi de que Deus nos chamou para dominar. O homem ser homem, o homem ser viril, o homem ser macho, cuidar da sua casa, olhar pela sua esposa, abraçar os seus filhos, pregar a palavra como deve ser.
Se a palavra de Deus fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E nós, por que nós não lemos a Bíblia? Muitas vezes eu pergunto para alguns amigos, por que você não conseguiu ler a Bíblia toda? Porque eu não tenho tempo. Porque eu não conheço a Deus, porque eu não sei o que Deus é, o que Deus representa, qual é a sua vontade. Eu estou falando de um ser pessoal, um Deus que se comunica comigo dia e noite, 24 horas, o seu Espírito se comunica comigo. E Ele está implícito a sua vontade na palavra, através das Escrituras. E está explícito na palavra, através do seu agir. Da forma que Jesus agiu, foi explícito. As boas novas, os mandamentos, as parábolas, aquilo que Ele tem vontade de que nós venhamos seguir, prosseguir fazendo na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso casamento, no nosso dia a dia, no nosso caráter, no nosso emocional. Está lá na palavra tudo. Não nos falta nada. Mas por que falta tempo? Irmãos, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos celular que nós podemos ler a Bíblia. Nós temos tablets. Nós temos ali iPod, iPad. Nós temos iPhone, notebook. Nós temos toda a parafernália de tecnologia. E nós não nos debruçamos a conhecer a Deus. Aonde vai parar essa geração? Eu era coordenador de jovens, era difícil saber um jovem que sabia 3 versículos de cor. Que céu que nós vamos! Que vida nós vamos ter diante do Senhor? Que graça barata é essa? Porque eu quero vos dizer uma palavra certa que está na palavra. A graça de Deus é para mostrar a nós, para que nós façamos o que Jesus fez. Agora a sua palavra é para que nós sejamos como Ele foi. Sede meus imitadores como eu de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você tem tempo. Você tem todo o tempo do mundo para conhecer a Deus. É verdade. A Bíblia diz na sua palavra: aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que faz a vontade do meu Pai é aquele é o que me ama. Glória a Jesus. Que amor é esse de nós cristãos que nós estamos vivendo? Eu estou falando de você, do quinto evangelho que é a nossa vida. O quinto evangelho na teologia que fala da nossa vida, do que nós somos, do que a palavra de Deus transmite através das nossas ações, do que nós somos para este mundo. A igreja não foi feita para ser colocada debaixo. A igreja foi feita para ser colocada sobre o monte. A luz não pode ser colocada debaixo do velador, mas em cima. Em cima. O sal foi feito para dar sabor. Se ele não der sabor, então ele deve ser pisoteado pelos homens. Eu
Eu estou tremendo diante dessa palavra, do que eu estou pregando para vocês, porque cabe em mim pregar a essa geração uma verdade absoluta de que nós não estamos vivendo e Deus está prestes a voltar, porque o amor de muitos se esfriará. Se esfriará por quê? Por falta de conhecer a Deus intimamente, se relacionar a quem nós amamos. O meu pai, para se casar com a minha mãe, ele teve que conhecer ela, ele teve que começar a mandar cartas para ela, ele saber o que ela gosta, o que ela não gosta, ele começou a entender o que ela é, então ele começou a se apaixonar por ela, e criou-se uma relação íntima entre os dois, um amor começou a crescer, uma paixão. Então, se Deus não tem entre você esse, ele um dia vai dizer assim: porque vós não me conheceste, Oh, é verdade, eu aleluia. também não conhecerei a vós livremente diante de todos. O Senhor, ele dirá naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Meu Deus, aleluia. Não vos conheço. Não vos conheço, nunca vos conheci. Não sei quem vocês são, o que vocês estão cheios, o que vocês têm, o que vocês representam. Como é que eu vou atravessar para Canaã se eu não conheço ao Deus que está lá do outro lado, que é capaz de derrubar os gigantes? Se eu estou vivendo nessa mente escrava de tanta informação, de tanto pecado, de tantas coisas, e eu não me encho dessa palavra. Deus está levantando homens aqui nesta noite, está trabalhando na consciência, no coração, que a partir de hoje você pega os seus filhos e coloca eles sentados, pega o tablet e coloca de lado. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Aleluia. Eu estou falando dos sacramentos. O que simboliza isso aqui? Isso aqui é um sacramento. Batismo nas águas. O que representa? É um sacramento daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Ele nos tirou lá do Egito, com a marca do sangue do Cordeiro, foi aspergida nas portas, e o anjo da morte não alcançou os primogênitos de Israel. E eles foram libertos, eles foram alcançados por Deus, pela misericórdia. Deus tirou o seu povo, e Deus trouxe a palavra. Deus trouxe a palavra para Israel. Primeiro Deus coloca em Adão, de uma forma objetiva, o beabá da lei. O beabá: não coma desse fruto. Adão come. Adão, ele come. Depois Deus vai lá e faz as suas 10 mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Não surgiu o efeito. Depois Deus foi lá e fez 613 leis. Todo mundo começou a brigar. Todo mundo dizia: é muito pesado. Aí Jesus, Aleluia. ele disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Glória a Eu vim Deus. para fazer a vontade de Deus na minha vida. Amém. Eu vim para servir. E Ele cumpre todas as leis, e nenhum engano se achou na sua boca. Glória a Deus. Nenhum. Porque Ele cumpriu a lei de Deus. Coloque de pé nesse momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra ela é tanto forte, porque quando eu comecei a estudar, quando eu dobrei meu joelho, eu senti um peso tão grande nisso. Eu senti um peso tão grande nesta igreja. Eu pedi pela misericórdia de Deus, para que Deus tenha graça sobre nós, para que eu tenha vontade de me jogar no chão e pedir Deus misericórdia por essa igreja, por esse povo, por essa geração, porque muitas vezes os pais não passaram para os seus filhos aquilo que deveria o Senhor ter mandado.
você ensinar as crianças. Glória a Deus. Vocês foram nós não precisamos aqui de grandes pastores, pregadores, para ensinar e fazer com que seus filhos venham se voltar a Deus. Eu posso vos dizer que a partir de hoje você pode ser o pedagogo da sua casa. Pedagogo do grego quer dizer condutor de crianças. Porque hoje nós estamos vendo subindo nesse altar homens que estão falando de uma forma com que só os sábios entendem. Mas eu quero ver em cima desse altar subindo homens que falam de forma simples, com que até as crianças possam entender que Jesus ele salva, de que Jesus morreu por nós, e que se nós não nos convertermos e não nos humilharmos nos nossos maus caminhos, nós não teremos salvação. Você pode começar hoje na sua casa o avivamento. E através da tua geração se começará a geração que vive a palavra de Deus, a geração que conhece a Deus, uma geração que vive em santidade, uma geração que passa por cima dos gigantes emocionais. Tem tanta gente em depressão, tanta gente em ansiedade, tanta gente com problemas, não sabe como resolver. Pastor, me ajuda, pastor, me dá um conselho. Mas eu quero vos dizer que Jesus ele está aqui, é Ele que faz a obra, é Ele que muda a tua vida, a tua história. Não precisamos escolher pessoas com um dom específico. Deus é suficiente para entrar agora na tua vida e mudar o teu coração. A partir de hoje, Deus pode entrar agora dentro da tua casa. Deus pode mudar agora aquele teu temperamento, a tua ansiedade. Jesus ele pode entrar dentro do teu coração e te dar, começar a transformar teu coração, e você vai começar a buscar Ele como a corça anseia por água, pela palavra do Senhor. Aleluia. Nós não precisamos desse congresso grande, não. Nós precisamos que os pais comecem a dobrar os seus joelhos e ler lá de Gênesis a Apocalipse e dizer que aqui o Senhor está dizendo aqui, meu filho, que esta palavra diz que se você for até aqui, o Senhor dali em diante não está contigo. A graça de Deus dali em diante ela não te acompanha. Se tu não se voltares à palavra de Deus, é preciso um renovo na nossa alma, que só esta palavra tem para dar. Quando você tem alguém passando por necessidade, algum aflito, você não lê uma palavra para ele. Logo foi pela palavra que o mar se aquietou. Foi pela palavra que Deus fez os céus e a terra. Foi pela palavra que Deus te formou desde o ventre da mãe. Aleluia. Nesse momento eu quero estar orando por você. Quero agradecer a Deus por esta palavra que Ele tem nos dado. Soberano Deus Pai, queremos nesse momento te agradecer, Senhor. Nós não somos ninguém, Senhor, eu sei disso. Nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Mas nesta noite o Senhor me fez, Senhor, como porta-voz e mensageiro da Tua palavra, Senhor. Serve essa palavra em todos os corações e encontrou uma terra fértil, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa fazer chorar rios de água viva nos ventres aqui nesta noite. Que o desejo em te conhecer seja maior como nunca. Que o desejo em te conhecer seja maior como ontem. Senhor, nesse momento o Senhor venha derramar do Teu Espírito, que venha convencer, Senhor, o nosso coração do nosso pecado, e que venhamos atentar para a Tua justiça, porque sem Ti nós seremos esmagados por este mundo que tenta nos escravizar. Mas em Ti nós somos mais e mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai. E assim eu te peço, Pai, a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Podeis se sentar, meus amados.